Boa tarde, obrigada pela homenagem dos colegas aí do esporte. Bom, essa prisão que o Péricles falou foi por acaso. Procurado pelo crime cometido há 12 anos, foi pego em uma blitz de trânsito com habilitação falsa. Rodrigo Novaes Rodrigues, de 34 anos, foi abordado no anel rodoviário perto do Mineirão. Os policiais desconfiaram da carteira de habilitação apresentada pelo motorista. Questionado, Rodrigo confessou ser foragido da justiça. Ele nos diz que estaria envolvido, nessa ocorrência da morte do torcedor em 2004 e que estava realmente foragido da justiça pelo crime de homicídio. No tênis de Rodrigo foram encontrados 6 pinos de cocaína, 16 pedras de crack e 2 buchas de maconha. Ele falou que seria para uso próprio, mas após algumas mensagens que nós achamos no telefone celular, tinha algumas informações pedindo, para a droga ser revendida para outras pessoas. Rodrigo tinha um mandado de prisão em aberto pela participação na morte de um cruzeirense no dia da final do Campeonato Mineiro de 2004 entre Atlético e Cruzeiro. Torcedores dos 2 times se enfrentaram na estação Venda Nova e um integrante da Mancha Azul foi assassinado no local. Além de Rodrigo, outros 3 homens foram condenados pela morte. Sou condenado injustamente, tá bom? Isso aqui tudo é um circo, tudo é uma merda. E o fim de semana foi de muita chuva, tem uma frente fria que vem do litoral do Rio de Janeiro e que vai deixar o clima instável, chuvoso durante toda essa semana em Belo Horizonte. Nesse domingo, várias regiões da capital foram atingidas por ventos fortes e um temporal que teve até granizo. No bairro São Geraldo, o telhado de uma casa voou e caiu sobre a rede elétrica e na rua. Um morador ficou preso em um dos quartos do 3º andar, mas foi resgatado sem ferimentos pelo Corpo de Bombeiros. No Santo Inês, o muro desta casa caiu e derrubou a estrutura de um outdoor. Uma árvore desabou e fechou uma das pistas da Avenida Abílio Machado. A água tomou conta da Avenida Antônio Carlos, no bairro São José. Mesmo assim, alguns motoristas se arriscaram a passar pela pista alagada. A Rua Vespasiano, no Bela Vista, também ficou inundada. Tem uns carros aqui dando uma de herói, achando que é jipe, que é caminhão. Aqui a gente tem que usar o jet ski, para andar, ou uma canoa. No bairro Bandeirantes, esta outra rua sumiu debaixo d'água. De uma casa também no Bandeirantes, o morador registrou a chuva de granizo. Veja como ficou a recepção do Hospital Alberto Cavalcante no Padre Eustáquio. A água jorrava de um bueiro. A enxurrada ficou forte na rua Leonil Prata, no bairro Alípio de Melo. A chuva e o vento também assustaram quem aguardava o início do jogo entre Cruzeiro e América no Mineirão. Caiu granizo no gramado e algumas grades usadas para orientar o fluxo de pessoas foram derrubadas com as rajadas de vento. Várias placas de metal também caíram na esplanada no entorno do estádio. Agora vejam como ficou o aeroporto da Pampulha, praticamente um rio. A água tomou conta de todo o saguão do terminal e invadiu o pátio das aeronaves. Choveu forte também em Juiz de Fora. Ruas foram alagadas e carros arrastados. O carro é arrastado pela correnteza. O córrego transbordou e invadiu a Avenida Ibitiguaia, no bairro Santa Luzia. A grade de proteção impediu que o carro caísse no córrego. O dia seguinte foi de limpeza e hora de contabilizar o prejuízo. A água chegou a 2 quarteirões do córrego. Até que altura ela chegou aqui? Até aqui, mais ou menos. 1 metro, mais ou menos. Porque tem a barra, ela passou por cima, né? E o prejuízo foi grande? Bastante, né? A água invadiu casas e comércios. Os moradores contavam que não chovia tanto assim desde 2007. 180 trabalhadores da prefeitura faziam a limpeza das ruas. Qual seria o problema? Nós acreditamos que seja a rede de captação de água, porque a Zona Sul cresceu muito. Então o escoamento de água vai todo para o córrego de Santa Luzia. Então ele já não está suportando mais essa quantidade de água que vem descendo. No bairro Retiro, zona leste de Juiz de Fora, a chuva e o vento causaram a queda do muro. Por orientação da Defesa Civil, a família dormiu fora de casa. Muita árvore, vento forte, chuva. E o bombeiro ontem ele teve bastante trabalho em relação a isso.
Na Grande BH, os bombeiros continuam as buscas por uma menina de 8 anos, levada pela força da água durante um temporal no bairro Roça Grande, em Sabará. Desde sábado, os bombeiros fazem buscas pela menina levada pela água quando atravessava esta rua íngreme a São Paulo, onde ela mora. Segundo testemunhas, Analice Costa, os avós e um irmão de 10 anos seguiam para um ponto de ônibus às margens da rodovia. Esta mulher viu quando a garotinha e o avô foram arrastados rua abaixo pela enxurrada. Ela estava subindo com o avô dela, aí estava uma enxurrada muito forte devido a essa obra que a Copasa começou. E não terminou. Veio 2 rapazes tentando ajudar, não conseguiu segurar a criança, salvaram só o avô. E a criança desceu para o bueiro abaixo, devido a essa confusão aqui. Porque aqui em Roça Grande, parece que a gente não temos prefeito, não tem ninguém que olhe por esse lado. De acordo com o tenente dos bombeiros, os sacos de contenção colocados na rua para evitar uma erosão acentuaram a enxurrada. Direcionou, sim, o fluxo de água para a direita. Então vai aumentar o volume e vai criar uma velocidade maior. Itamar Costa, o avô de Analice, de 60 anos, foi resgatado por 2 rapazes nesta escadaria, por onde a água escoa e cai em um córrego que deságua no Rio das Velhas. Os bombeiros vistoriaram a área de mata, manilhas e 20 quilômetros do rio em direção a Santa Luzia até o fim desse domingo. As buscas foram retomadas nessa manhã. A Copasa lamentou o acidente e disse que vai apurar os fatos para se pronunciar sobre o caso. Minas Gerais já registrou 4 mortes por causa da chuva neste período chuvoso. Em novembro do ano passado, em Montes Claros, Antônio Luiz Alves Júnior, de 30 anos, foi arrastado pela enxurrada ao tentar impedir que a motocicleta dele fosse levada. Em janeiro, o fotógrafo de BH, Flávio Soares de Oliveira, de 37, foi atingido por um raio no mirante do Rola Moça. Neste mês, Maria Esther Ribeiro, de 59 anos, foi levada pela enxurrada no bairro Prado. E em Alfenas, no domingo passado, Renata Camilo da Silva, de 33, grávida de 3 meses, morreu eletrocutada durante um temporal. A semana começa com pancadas de chuva e raios em todas as regiões do estado. No Triângulo Sul, Campo das Vertentes, Zona da Mata, Vale do Rio Doce e na Grande BH, céu encoberto na maior parte do dia e nas outras áreas o sol aparece em alguns momentos. A temperatura chega aos 29 graus em Belo Horizonte. Atinge 33 em Buritis. Em Capelinha, a máxima é de 31 graus. 25 em São João del Rei. E em Poços de Caldas, 27 graus. Ao vivo, a gente vê a imagem de Belo Horizonte com o tempo completamente coberto. A temperatura neste momento é de 25 graus e a umidade relativa do ar está em 71%. O fim de semana foi de mais uma manifestação por causa da água em Governador Valadares. A população revoltada até hoje com o problema causado pelo rompimento da barragem da Samarco em Mariana, que poluiu o Rio Doce, usou de sarcasmo. Teve pudim e até bolo de lama no protesto. Com a ajuda de um carro de som, vários manifestantes lembraram dos prejuízos que a maior tragédia ambiental do país causou para a população de Valadares e todas as cidades da bacia do Rio Doce. O alerta é para que as pessoas não esqueçam do problema e cobrem soluções. Se nós não nos unirmos, não tornar pública nossa indignação, nós vamos ter consequências muito mais graves. Então nós exigimos a captação alternativa de água imediatamente e o retorno da água mineral distribuída gratuitamente às casas. O manifesto foi uma iniciativa da Associação Valadarense de Defesa do Meio Ambiente. Os organizadores da manifestação criaram uma carta de indignação da população valadarense, onde as pessoas chegam aqui no manifesto e assinam essa carta, que será enviada para as autoridades. A Elisete preparou um verdadeiro banquete com várias delícias, como pudim, sorvete, bolo e biscoitos. Mas não era para o café da manhã não, viu? Tudo aqui foi feito com lama. Essa foi a forma que ela encontrou de mostrar que não confia na água tratada em Valadares. Mostrar para as pessoas com uma lama simbólica, né? Porque realmente essa lama não é a do Rio Doce, que eu não pegaria nela. E fazer os próprios alimentos para as pessoas sentir o que está acontecendo no dia a dia.
A Samarco alegou que já distribuiu 74 milhões de litros de água potável e 30 milhões de litros de água mineral à população de Governador Valadares. A mineradora afirmou que o tratamento foi restabelecido no dia 15 de novembro, que a água fornecida pelo Sistema Autônomo de Água e Esgoto da cidade está dentro dos padrões de potabilidade definidos pelo Ministério da Saúde. Na luta contra o mosquito transmissor da dengue, a zika vírus e a chikungunya, a Prefeitura de Belo Horizonte realizou hoje mais uma operação de entrada forçada em um imóvel abandonado no bairro Sion. A entrada no lote aconteceu sem a necessidade de um chaveiro. Um buraco foi aberto no muro pela equipe da gerência de manutenção. O imóvel estava cheio de entulho, plantas e recipientes que podem se tornar focos dos mosquitos. Após a vistoria, foi instalado um portão para facilitar a entrada dos agentes em visitas futuras. Já imaginou a dificuldade que é para um deficiente visual depender do transporte coletivo para se locomover? Hoje a nossa equipe acompanhou o trajeto que um massoterapeuta cego faz todos os dias para ir de ônibus de casa em Sabará para o trabalho no bairro Gameleira, na capital. Nós estamos saindo nesse momento de Ravena, distrito de Sabará, com destino ao bairro Gameleira, em Belo Horizonte. Nós vamos mostrar todas as dificuldades que o Geraldo, a esposa dele, a Vilma, também vai nos acompanhar. São muitas dificuldades, Geraldo? São várias dificuldades, bastante dificuldade, inclusive a gente enfrenta vários obstáculos. Sozinho é praticamente impossível ele fazer esse trajeto. Verdade, é impossível. Tanto atravessar a rua, pegar ônibus, não dá para um deficiente sozinho fazer isso. Depois da gente esperar cerca de 10 minutos, o Geraldo, a gente vai embarcar agora. São muitas as dificuldades. Passageiro ajudando aqui. Normalmente, a gente encontra um lugar para sentar, porque algumas pessoas dão lugar para a gente, mas tem uns que não dão, não. Aos poucos, o ônibus fica lotado. A primeira missão do percurso já foi concluída. Depois de 50 minutos, nós estamos chegando na estação São Gabriel. Mesmo com o piso tátil, Geraldo sabe que não conseguiria fazer o percurso sozinho. Muitos têm diabetes, perdeu por causa da diabetes, então eles não têm sensibilidade no pé para sentir o piso tátil, então não resolve. O Geraldo e a Vilma vão se arriscando aqui no meio dessas pessoas. É a dificuldade. Olha só, um buraco. No percurso com destino ao centro de BH, as cadeiras preferenciais próximas a Geraldo estão ocupadas por idosos. Mesmo assim, ele consegue um lugar para se assentar. A nossa é o amarelo, né? Se eu entrar aqui, como que eu vou saber qual que é o amarelo, qual que é o vermelho, qual que é o azul? Mais uma etapa vencida pelo Geraldo. Muito cuidado, tem um buraco aqui, gente, olha só. A dificuldade para ele sair do ônibus aqui na região central de Belo Horizonte. Para pegar a próxima condução, Geraldo e a esposa andam 3 quarteirões. No caminho, nós encontramos outro deficiente visual. José Luiz não enxerga há 42 anos. Ao lado dele, um dos maiores empecilhos para os cegos. As dificuldades é só os declives do passeio, né? O passeio, às vezes, tem problemas. Já são 2 horas da casa do Geraldo até o centro. O último ônibus, último e terceiro ônibus, a gente vai para a região do Gameleira, onde o Geraldo trabalha. Os passageiros costumam ceder lugar ou não? Geralmente não. Geralmente, às vezes, tem pessoas que dão lugar, mas tem uns que não dão. A gente, às vezes, tem que pedir. Depois de 2 horas e meia e aproximadamente 60 quilômetros percorridos, até que enfim chegamos próximo ao seu trabalho, né, Geraldo? Isso aqui agora eu vou trabalhar e nesse trajeto encontrei alguma dificuldade sim, mesmo com a Vilma. Dá pra gente sentir um pouquinho o que eles passam, né? Então vamos colaborar e ser mais gentis. Depois de 4 meses de investigação, a polícia desvendou um crime que assustou moradores de Nova Serrana, no centro-oeste do estado. Um rapaz foi assassinado na festa de reinado no centro de convenções em outubro do ano passado. De acordo com o inquérito que levou ao homicídio, foi o fato de a vítima ter pisado no pé da namorada do suspeito.
Na delegacia, Hugo Santos Lima, de 23 anos, escondeu o rosto e estava inquieto. Segundo a polícia, ele é suspeito de matar Vanilson Quadros Santos, de 18 anos, durante uma festa em Nova Serrana. O crime foi em outubro do ano passado. Nestas imagens, a vítima aparece já ferida. Com a ajuda de alguns amigos, o rapaz consegue se levantar, mas cai novamente. A vítima teria pisado no pé da namorada, a Másia, do autor, né? E ele não pediu desculpas, uma coisa desse tipo. Fato que irritou o autor, que iniciou então uma briga, né? Uma confusão com a vítima. A namorada do Hugo, que seria o pivô do crime, prestou depoimento na delegacia e confirmou que ele matou o rapaz. Na época do crime, ela estava grávida e hoje tem um bebê de 3 meses, filho do Hugo. O rapaz já tinha sido preso outras vezes por uso de drogas. Hugo teve a prisão preventiva decretada pela Justiça e vai aguardar a conclusão do inquérito no presídio de Nova Serrana. Donos de padaria estão com, perdão da expressão que eu vou usar agora, comendo o pão que o diabo amassou para manter os negócios andando e fugir da crise. Além de demissões, o setor de panificação espera o fechamento de até 30% das lojas, caso a economia não volte aos trilhos até o fim deste ano. Na fila do pão, pouco movimento. O sumiço dos clientes revela que o setor de panificação está em crise. Tô vendo essa sacola sua aí, antigamente ela era maior, né? Ah, com certeza. Hoje em dia dá uma diminuída mesmo. Procura uma padaria que tenha um preço melhor. Por aí. Nesta padaria, o dono, que está no ramo há 20 anos, já tomou atitudes drásticas para manter as portas abertas. A folha de pagamento está mais enxuta, caiu de 50 para 37 funcionários. Em 2005 a gente comprou a padaria aqui, o piso salarial aqui do atendente era R$350. Hoje, com a modificação do sindicato, está R$922. Quer dizer, triplicou, quadriplicou a folha, né? Para driblar a queda nas vendas, aumentar o orçamento e cobrir as despesas, o empresário não mexe no preço do pão francês há 2 anos. R$ 12,50 o quilo, mas ele também implementou outros serviços, como sacolão e lanchonete com pizza na hora. Conta de luz, conta de água, o gás, sem falar nos impostos, né? Tudo aumentou. E a previsão para o setor não é nada boa. Segundo a Associação Mineira da Indústria de Panificação, se o cenário econômico continuar em queda até o fim deste ano, cerca de 30% das padarias espalhadas pela capital podem vir a fechar as portas. Na Serra, 3 padarias fecharam e no bairro Cidade Nova, mais 3 seguiram o mesmo caminho. O presidente da Associação Mineira da Indústria da Panificação, que também reduziu o quadro de funcionários de 58 para 44 pessoas, atribui a crise a fatores como encarecimento de insumos, despesas básicas de manutenção altas e carga tributária pesada. O empresário, de uma certa forma, precisa reaprender, melhorar a produtividade, demitir, readequando o número de funcionários para a realidade de custos que se vive, investir menos, não é hora de fazer. Comece o mês de março empregado. Veja algumas oportunidades de trabalho oferecidas nos postos do Cine da Prefeitura de BH. 5 vagas para servente de obras, salário de R$ 908. 4 vagas para motorista de caminhão, com salário de R$ 1.500, mais 30% de adicional de periculosidade. 1 vaga de encarregado de obras, salário de R$ 2.000. 1 vaga para alinhador de pneus, com salário de R$ 1.300. Outras vagas no site maisemprego.mte.gov.br. Além de ser muito gostoso, o mel é um dos alimentos mais versáteis na cozinha. Na coluna Viver Bem desta segunda-feira, você vai ver os benefícios que ele pode trazer à saúde e ainda uma receita deliciosa com mel, banana, pasta de amendoim e amêndoas. Como é que vocês usam mel lá na casa de vocês? Tudo praticamente. No café, minha mãe costuma colocar às vezes, no leite, chá. O chá com limão, entendeu? Em época que estou gripado, minha esposa. Utilizo como fonte de energia porque eu pratico atividade física, então é importante. O meu pai, ele consome mel todos os dias de manhã no pão.
Agora nós vamos conversar com quem sabe tudo sobre mel, que é a nutricionista Débora Querubino. Débora, na verdade, o mel ele é composto exatamente de quê? Então, o mel ele é rico em frutose e glicose, que são tipos de açúcares, então eles são importantíssimos para a reposição energética. Sempre que possível, a gente optar pelo mel mais escuro, porque quando ele está mais escurinho, a gente tem um teor maior de flavonoides, que são substâncias antioxidantes. Então, isso é bom para o sistema imunológico, né? Tanto é que ele é utilizado muito para tratamento de vias respiratórias, dores de garganta. Com relação ao própolis, como escolher um bom própolis? Então, é importante também, sempre que a gente olha a textura dele, também quanto mais escuro, melhor. E o própolis, ele tem um papel fundamental no nosso organismo com relação às defesas do sistema imunológico, porque ele tem um efeito antibactericida, antifúngico, né, cicatrizante. Então, assim, ajuda muito também a questão de gargantas inflamadas. O mel é um dos alimentos mais versáteis e mais fáceis de usar aí na sua cozinha em várias receitas. E a Débora Querubino vai ensinar exatamente isso hoje, né, Débora? Uma receita fácil. Eu trouxe aqui a banana, trouxe também aqui a pasta de amendoim sem adição de açúcar, que o pessoal está usando muito hoje em dia por ser uma fonte de energia. Trouxe também amêndoas em lascas, que vai dar uma crocância final para a receita, e a nossa estrela, que é o mel. A gente pode começar aqui, sempre pegando a banana, gente, e amassar ela. Assim que a gente amassa, a gente vai introduzir a pasta de amendoim. Pode utilizar uma colher, assim, que é o suficiente, porque ela é calórica. Também vai misturar. E agora nós vamos, então, introduzir o mel. Então, a gente pode colocar aqui mais ou menos, 2 fios, que equivale mais ou menos a uma colherzinha de chá. Para dar um toque final, a gente vem com as amêndoas em lascas e salpicamos um pouquinho por cima daquela crocância, além da amêndoa ser riquíssima em ômega 3, então previne aí doença cardiovascular, né? Aumenta o colesterol bom, que é o colesterol HDL. É só saborear agora. Só saborear, e como sempre, a gente sempre repete aqui, faça escolhas inteligentes e tenha uma vida muito mais saudável. Dicas como essa você já sabe, no meu blog viverbemateos100.com. Depois do intervalo, candidatos a bolsas integrais em centros universitários de BH fizeram prova nesse fim de semana. Aguarde para ver. Sábado foi dia de prova para mais de 8.000 estudantes que buscam a oportunidade de ingresso em 2 dos maiores centros universitários do estado. E neste ano eles tinham um estímulo a mais para se dedicarem aos estudos e à futura carreira profissional. Uma parceria dos Diários Associados com o Grupo Ânima de Educação está patrocinando 50 bolsas de até 100% de desconto para os primeiros colocados nos testes. Equipes preparadas, água e barra de cereais para receber os candidatos. O sábado foi de prova do projeto Você Universitário, uma parceria entre o Grupo de Educação Ânima e os Diários Associados. Os estudantes lotaram a porta de 4 campi da Uni e do UniBH na capital, Contagem e Betim. Antes de abrir os portões, era só tensão. Teve gente que aproveitou os minutos finais para relembrar o conteúdo das matérias. Trouxe um resumo bem resumido aqui sobre os tipos de redações que possa cair, sobre dissertação, narração, o mesmo estilo jornalístico, para que eu possa, assim, não perder a essência do que é a redação. Luana chegou cedo para ter certeza de que não iria perder a oportunidade. Ela quer ganhar uma das 50 bolsas que vão de 75% a 100% de desconto. Pretende cursar psicologia. Bem nervosa, mas estou confiante. Espero conseguir a bolsa de 100%. Durante a espera, dá-lhe água, para fugir do calor, mas também para refrescar a memória e relembrar tudo o que foi estudado. Tô confiante, né? Porque é caro, tem que conseguir uma bolsa para poder ajudar aí, que meu pai que tá pagando a faculdade. Eu vou ver se eu consigo a bolsa para poder ficar mais tranquila em casa, né? À 1h30 da tarde, a entrada foi autorizada. Boa sorte na prova aí, gente. Portões abertos, sinônimo de que a prova está pertinho de começar. 8.300 pessoas se inscreveram para participar do projeto Você Universitário.
essa adesão, né, essa resposta que a gente obteve é emocionante. A gente vê que, diante de todas as dificuldades que os brasileiros estão passando, as pessoas, elas querem a mudança, elas querem crescer, elas querem progredir, elas querem construir um país melhor. E a gente precisa ajudar e contribuir para que isso aconteça. Nós vamos ter 50 alunos que vão ter a oportunidade de estudar com bolsa de 100% na UNA, mas além desses, todos os outros que estão interessados, a gente tem outras propostas de financiamento, outros jeitos de entrada, então nós vamos trabalhar com esses alunos para que eles fiquem com a gente. Durante as provas, aquela concentração, tudo para ser um dos 50 premiados que vão realizar o sonho de estudar pagando menos. Eu agradeço a todos os estudantes e parabenizo aqueles que vieram fazer a prova para dedicar um pouco aí do seu tempo para o futuro. Daqui a pouquinho, atenção para o evento marcado nessa data rara de hoje para falar sobre doenças raras. Aguarde. A data de hoje, 29 de fevereiro, por só ocorrer de 4 em 4 anos, foi escolhida para ser o Dia Mundial das Doenças Raras. Há mais de 4.000 delas já notificadas no planeta. Surpreendente, né? Os pacientes são representados por 705 associações em 63 países. Portanto, elas são raras, mas não são pouco numerosas. É bom que você se informe sobre essas doenças para o caso de vir a conviver com uma delas. Em BH, a conscientização foi antecipada para esse domingo no Parque Municipal. Os organizadores montaram tendas brancas para exames da população e troca de informações sobre essas raridades que para muitos são assustadoras. Portadores de algumas delas estavam lá para desmistificar um pouco disso, como a Aline Pacheco. O tratamento tem ajudado a melhorar a qualidade de vida dos pacientes. Então, a minoria chega à cadeira de rodas, só quando a esclerose múltipla ela está numa forma muito avançada. Porque, na verdade, a maior parte dos pacientes vivem no meio da sociedade e ninguém sabe que são portadores de esclerose múltipla. Eu, por exemplo, tenho esclerose múltipla. E também a Cláudia Maria. Epidermólise bolhosa é uma doença que dá umas bolhas em todo o organismo e você tem que tratar dessas bolhas para não haver uma infecção generalizada. A troca de informações é para ajudar quem vier a enfrentar um diagnóstico assim, a saber, por exemplo, quando há tratamentos novos e tecnologia para ajudar a vencer os obstáculos das doenças, como esta para portadores de paralisia cerebral, mas também para acabar com o preconceito. Algumas pessoas têm repulsa ou, por não entender, eles acabam tendo preconceito. Muitos pacientes, por exemplo, eles perdem a atividade produtiva por não conseguirem mais trabalhar e as pessoas julgam muito. Em BH, esta foi a 5ª edição deste evento de conscientização. Foi escolhido o dia 29, o último dia de fevereiro, porque é considerado um dia raro. Só acontece em anos bissextos de 4 em 4 anos. Na ausência do dia 29, a gente comemora no dia 28 de fevereiro. Somos raros! Quer se informar mais sobre as doenças raras? Então entre na internet, acesse o site afag.org.br. Vem aí a edição especial do Alterosa Alerta e tem outras informações nos nossos noticiários da noite em todo o estado. Boa tarde para você, até amanhã.